A paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui para mais uma vez falarmos sobre acessibilidade. Desejo que todos estejam bem, os pais, professores, cuidadores e os interessados no assunto. Nós vamos dar continuidade, aos estudos que temos feito em relação às aulas de EBD e falar um pouquinho sobre essa aula que é a quarta aula, tá? Então, todo o material adaptável, ele está lá no site da acessibilidade, onde os irmãos podem acessar e verificar lá qual é o nível de aula que os irmãos vão dar. Então, tudo isso vai depender do meu aluno, de como ele, o que ele precisa, qual acesso que ele precisa à aula, se ele é autista, se ele tem TDAH, se ele é Down, qual é o acesso que ele precisa para a aula. Isso vai definir qual é o material que a gente vai escolher. Então, lembrando que as aulas adaptadas, elas têm uma redução dos estímulos. Então, por exemplo, para o autismo, é muito importante essa redução de estímulo, tá? E esses slides aqui, eles são todos feitos em pictograma. Então, vale a pena a gente lembrar que o pictograma ajuda muito para o nosso aluno que é autista, por exemplo, porque através do pictograma ele consegue entender, Se eu mostrar Davi como um coração, ele pode não entender que esse coração era um personagem, era uma pessoa, mas se eu mostrar que Davi era uma pessoa, era um servo do Senhor que cuidava de ovelha. Aqui ele já consegue entender que esse coração aqui é de Davi. Então o pictograma ele é muito importante para que a criança consiga, concretizar o que a gente está falando. Isso aqui é muito abstrato para um aluno autista, por exemplo. Então ele tem dificuldade de assimilar que esse coração aqui era Davi, o personagem, mas se eu mostro com o pictograma indica que é uma pessoa, E esse coração é dessa pessoa, então ele consegue entender que é Davi. Então Davi, tinha o coração cheio do Espírito Santo e ele cuidava de ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Amém? Então a nossa aula hoje, o tema dela principal é honra o teu pai e tua mãe. Então, toda vez que nós vamos preparar a aula, nós precisamos nos atentar muito. Qual é o objetivo dessa aula? O que eu quero que meu aluno ele realmente entenda, que ele leve, como mensagem para essa aula. E isso está escrito aqui no objetivo. O objetivo é ensinar que os nossos filhos que guardam a palavra e honram seus pais são abençoados. Então, tudo que eu disser da aula vai girar em torno disso. Quem honra pai e mãe é abençoado. E essa aula, ela fala do primeiro mandamento bíblico com promessa do Senhor. Então, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e te prolongue os dias. E as crianças precisam entender, então, o que é honrar, Uma palavra difícil, que nós às vezes não usamos tanto com criança. E essa aula vai falar muito disso, que honrar é obedecer com alegria. Então, todo o objetivo da aula, ele tem que estar bem claro para a gente na hora que a gente for preparar. E aí, o segundo passo é entender qual é o nível de adaptação, que eu vou escolher para o meu aluno. Qual é o tempo de atenção dele na aula? Ele lida bem com estímulos 2D, que são impressos, ou ele precisa, de estímulos que são 3D, que ele consegue pegar, que ele consegue manusear. Isso tudo vai depender do nosso aluno, tá? Então, nós precisamos conhecer bem para quem nós estamos dando essa aula. E aí, então, essa aula, ela fala sobre honrar o pai e a mãe, que é um mandamento bíblico, e ela vai tratar de Davi e Jessé, que era o pai de Davi. Então, Davi, ele foi um homem muito obediente, Ele cuidava das ovelhas do pai. Ele era tão obediente, ele era uma pessoa tão boa que o pai confiava as ovelhas para que Davi cuidasse. E aí, Jessé, ele um dia tem 3 filhos dele que são enviados para uma guerra,
que é entre os filisteus e o povo de Israel. E aí, nesse contexto, Jessé vai lá e pede para Davi: olha, Davi, você vai lá levar alimento para os seus irmãos na guerra. E aí nós podemos mais uma vez utilizar os recursos, né? Esse é um recurso que, embora ele seja impresso, eu consigo movimentar, né? Então aqui, ó, Davi, né? Eu posso utilizar Davi assim, ou eu posso recortar apenas o pictograma e colocar Davi, o coração de Davi e as ovelhinhas. Isso tudo, irmãs, vai depender dos recursos que as irmãs têm em casa, tá? Pode ser adaptado, as irmãs podem fazer da melhor maneira. Então aqui eu trouxe as duas opções. E aí, Davi, como era muito obediente, quando Jessé falou com ele não retrucou, ele não ficou nervoso, não quero, eu vou ficar com as ovelhas. Não, ele obedeceu o pai dele. E através da obediência de Davi a Jessé, o povo de Israel recebeu um livramento, porque há 40 dias Golias afrontava o exército de Israel. Há 40 dias ele pedia um homem que pudesse lutar com ele. E nesse contexto, através da obediência de Davi a seu pai Jessé, ele vai até, né, o local de guerra. Aí aqui nos slides nós temos, né, tudo isso, né, aqui ó, os soldados, né? Nós temos aqui Golias afrontando, né, o exército, o povo de Israel com medo, e Davi vendo tudo isso. Então vejam que os slides, eles são muito didáticos, né? Davi viu Golias aqui, ó, gritando, afrontando o exército e o povo com medo. E nesse contexto, então, Davi se dispõe, né, a lutar por Israel e vence Golias através de... Ele pegou um alforje, colocou as pedras dentro do alforje e com uma funda ele então vence Golias. Mas se ele não tivesse obedecido o pai dele, talvez o contexto teria sido diferente. Certamente o Senhor usaria outro servo, mas através da obediência de Davi, o povo de Israel foi vitorioso. E como que nós podemos, né, falar isso com as crianças? Eu trouxe aqui todos os slides impressos e trouxe também um coração, que é até um material que as irmãs disponibilizam gratuitamente para que a gente possa utilizar. E esse coração aqui é o coração de Davi. Então, como era o coração de Davi? Por que ele era obediente? Como que ele, né, como ele aprendeu a obedecer ao Senhor? Através da palavra. Então, o que tinha no coração de Davi era a palavra do Senhor. E através da palavra, Davi aprendeu a obedecer, né? Jessé, a ser um servo obediente a Deus e tudo mais. Então, toda a aula ela vai se processar nesse contexto. E todos os recursos vão depender, de fato, de quem é o aluno que eu estou dando aula. Então, Jessé, eu posso utilizar o coração assim. Eu posso utilizar Golias, né? Eu posso aqui, ó, recortar no slide, né, que foi preparado, onde Golias afronta aqui, ó, com o coração vazio. Eu posso recortar Golias e representar com a almofadinha também. Tudo isso vai depender dos nossos alunos. Mas vamos ver como que a gente falaria, né, com as crianças nesse contexto? Então, crianças, eu vou pegar só um recorte da aula, tá? Crianças, Davi, ele aprendeu a obedecer ao Senhor através da palavra. Então, se nós olharmos aqui, o coração de Davi era um coração cheio da palavra do Senhor. E na palavra do Senhor nós aprendemos a honrar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos responsáveis. E Jessé, que era o pai de Davi, um dia ele falou com Davi: olha, você vai até a guerra levar alimento para os seus irmãos. E quando Davi chegou lá na guerra, ele viu que havia um homem gigante, cujo nome era Golias, que estava afrontando o exército de Israel.
E Davi se dispôs a lutar contra Golias. E Davi venceu Golias. Ele foi lá, através da obediência dele ao pai, ele pegou uma funda, ele usou alforje, uma funda, e ele com uma pedra, ele venceu Golias. Crianças, através da nossa obediência, nós podemos vencer muitas situações na escola, em casa, as dificuldades que nós passamos. Através da nossa obediência, nós somos vitoriosos. O Senhor nos abençoa, nos ajuda. Então, apenas um recorte para as irmãs observarem, mas o material está todo disponível no site. Mais uma vez, qualquer dúvida que as irmãs tiverem, podem nos procurar, né? Podem enviar um e-mail para acessibilidade e nós estamos à disposição dos irmãos para auxiliar da melhor maneira. A paz do Senhor Jesus.